Bom dia, meus irmãos. Hoje, se tivéssemos em nossa, como a vida normal, né, que tínhamos antes, teríamos nosso culto às 7h30 lá, todo mundo junto, se abraçando, comendo um lanchinho, partilhando a palavra de Deus, falando de coisas da vida. Mas de repente veio o coronavírus e mudou não só o nosso momento, o coronavírus mudou a nossa história. Mudou a história do mundo. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois do coronavírus. É uma mudança completa. O coronavírus mudou tudo, né? Muitos irmãos assustados, e esse é o senso comum, o pensamento comum da igreja, algo que é um senso comum bom, né? É uma linha de pensamento boa que a igreja tem. Ela, quando acontece qualquer coisa, ela fica discutindo, né? Discutindo no bom sentido, né? Se comunicando entre várias denominações, até pastores se reúnem para saber o que está acontecendo. Se aquele mal vem de Deus, se aquele mal, ou bem, né? Vem de Deus, vem do diabo, ou apenas uma consequência da humanidade. Todo mundo fica preocupado em saber porque Deus permitiu. Quando aconteceu, por exemplo, as Torres Gêmeas, uma série de versículos da palavra de Deus para respaldar o que estava acontecendo, começaram a brotar na época que o Facebook estava começando, né? Então, era isso, né? Então as pessoas começam a debater, a discutir, os evangélicos, os pastores, fazer reuniões, né? Para saber o que está acontecendo, né? O que Deus está fazendo. E nesse tempo de coronavírus, não diferente disso, os crentes estão se reunindo, mandando, principalmente por redes sociais, o que está acontecendo e as opiniões têm chovido. Tem se reunido líderes evangélicos para levar toda a classe de cristãos a jejum e oração. E a minha opinião é que as orações estão sendo dirigidas sob o foco errado. Então, nesse tempo, as pessoas estão jejuando, orando nas igrejas, os pastores estão conclamando a grandes jejuns e orações. Mas, gente, pense bem, se você pegar uma metralhadora, tá? Ou uma bazuca, pegue um grande, até um míssil nuclear, qualquer arma que você tiver, por mais poderosa que seja, mas você estiver levando ela para um alvo errado, aquele armamento vai ser inútil. Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, os Estados Unidos foi atacado, todo aquele poderio bélico dos Estados Unidos ficou travado, porque eles não sabiam quem os tinha atacado. Tinha vários grupos terroristas, tinha nações inimigas dos Estados Unidos. Quem fez aquilo? Então, primeiro eles tiveram que investigar quem era. Daí acharam lá o Osama Bin Laden. Daí eles puderam usar todo aquele recurso deles num alvo que era Osama Bin Laden. Eu creio que hoje isso está se repetindo no mundo gospel. Nós temos a maior força de todos, muito mais do que a do poderio dos Estados Unidos. A força de Deus a favor da igreja. Mas essa igreja que tem o maior armamento de todos, a força de Deus, imagine se existe algo maior, está focando num alvo errado. Que interessante, né? Quando nós olhamos para o texto tem sido base dos nossos novos, tanto pregações do culto de terça como estudos, que será o livro do Êxodo, em Êxodo 17,
Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, e não havia água ali para o povo beber, 17, verso 1. E daí o 17, capítulo 17 de Êxodo, próximos versos diz, verso 2 em diante. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, toma tua vara em tua mão, aquela que feriste o rio do Nilo, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, o primeiro problema aqui, o povo não tinha entendimento. Vocês vejam aqui que eles começam a contender contra Moisés. Eles não sabiam a quem atacar. E eles despenderam as suas energias em Moisés, culpando a Moisés, atacando a Moisés. Enquanto que a dispensação das energias tinha que ser o quê? Joelho no chão, jejum e oração, né? Congregar-se para saber qual era o real inimigo, para saber a quem atacar, certo? Então, nós vemos aqui um povo perdido, atacando o coitado do Moisés. Né? As pessoas estão atacando o Bolsonaro, as pessoas estão atacando o Donald Trump lá nos Estados Unidos, as pessoas estão atacando a China. A China hoje é a culpada do coronavírus, entende? Não, mas o vírus veio deles e depois se esparramou pelo mundo, mas morreu milhares lá também. E eles têm ainda a preocupação de voltar o vírus lá. E eles têm também o problema de uma mutação, porque o coronavírus 19 pode se tornar no Covid-20, 21, 22, 23 e ter novas pandemias. Ninguém está seguro. Então, qual é o nosso real inimigo hoje? Você aí, por exemplo, na tua casa. Quem que você está atacando? Será que você está despendendo como povo aqui? Você está despendendo a tua energia num ataque ao teu marido, você com esposa, e não está atacando demônios que estão influenciando este comportamento dele? Será que você não está atacando a tua esposa, sendo que esse ataque à tua esposa deveria ser essa energia de ataque e de armas à tua esposa, ser movida a atacar essa ira que você tem dentro de você, esse desprendimento em não obedecer à autoridade que vem de feridas paternas e maternas não curadas? Você perdoa a tua mãe? Talvez a energia em termos de perdoar a tua mãe seja mais eficaz do que a energia de avançar contra os teus dentro da tua casa. Essa ira a filhos, essa ira a pais, sabe? A ira é uma força, né? Então essa ira, essas armas, esse exército bélico dentro do teu coração que está despendendo uma energia para X ou para Y, pode muito bem você ser hoje o Dom Quixote de La Mancha, que despendia sua energia contra moinhos de vento. Talvez você esteja em batalhas quixotescas, não porque você não é forte e não tem energias para despender. Sim, só que você está despendendo a energia em termos de fala, inteligência, força e tudo mais para o inimigo errado.
Talvez o grande inimigo não seja a tua esposa, seja as feridas emocionais que estão dentro do teu coração em relação aos teus pais, e daí você não tem paciência com a esposa. Ou você é um esposo e daí não tem paciência com a tua esposa, ou a esposa não ter paciência com o esposo, ou os filhos que não conseguem compreender os pais, e daí começa a combater o inimigo errado. Às vezes, gente, o diabo é o inimigo errado, sabia? Não é de se pensar nisso. Mas como, irmão? É porque tinha um cara que falava assim: eu não acredito em diabo, eu acredito em diabos, porque são muitos. Existem muitos diabos nesse mundo, crentes. Cristãos do Senhor, univos. Tem muitos diabos neste mundo. Existe Satanás, sim. O grande adversário, o diabo, vosso adversário. Tem ele, sim. Mas não é o único. Quando uma família tá com problema, por exemplo, o pai não se entende com a mãe. Uma família de evangélicos. Vamos pegar aqui o melhor quadro. Todo mundo evangélico. Todo mundo aceitou Jesus como Salvador. Oh, glória! Que maravilha. Daí essa família evangélica, vamos pensar, o marido briga com a esposa não honra o marido, briga com o marido, e o casal é Tom e Jerry. Né? Brigam por tudo, brigam por qualquer coisa. Mas daí eles vão na igreja. Daí eles levam o casal de filhos, por exemplo. A menina briga com o irmão compete com a irmã. Né? Daí vai toda essa família lá no colégio, o menino é iracundo e faz bullying nos outros lá, do seu colégio. A menina gera intriga dentro das suas amigas no colégio. E dentro da igreja, essa família gera problemas. Isso é um quadro muito comum dentro do povo evangélico, o que eu estou falando. Família de evangélicos, extremamente problemática. Daí, seguinte, o maior problema de tudo dessa família qual é? Não são esses defeitos que elas têm. É porque elas chegam em casa, dá o problema do coronavírus, elas estão reunidos e as suas brigas começam a aumentar, porque agora eles estão juntos em casa, eles não podem fugir. Antes, eles iam para a igreja. Na igreja viraram santos lá, daí não brigavam. Daí tinha o dia da Santa Ceia, que daí eles iam para a igreja e daí tinha que ficar santo aquela semana porque iam para a Santa Ceia. Eu estou vendo um monte de diabos nisso. Daí esse povo evangélico, essa assim estimada dentro do clã evangélico família, que os evangélicos dizem, nossa, que exemplo, né? Os dois filhos, o casal de filhos evangélico, a menina canta na igreja, o rapaz é líder dos jovens, o pai é diácono, a mãe é líder do ciclo de oração das irmãs. Uma família assim perfeita. Eu já atendi famílias assim. E extremamente problemáticas. E daí essa família dá o coronavírus e agora vem o maior de todos os diabos. O pai de família, o cabeça, chega, vamos orar. Vamos orar para que tenha o coronavírus. Daí eles oram assim, pelo coronavírus. Daí a filha, vamos orar pela família também, porque nós temos nossos problemas. Daí, ao invés de ir na raiz dos problemas, por exemplo, a esposa foi traída pelo marido ainda quando não eram evangélicos. E até hoje ela guarda aquela mágoa do marido que a traiu. Né? Aceitaram Jesus como Salvador, a família se converteu, mas a mágoa dela em relação ao marido ainda está lá dentro. Que é o que catapulta a, a sua ira para com o seu marido e daí fica brigando com o marido e não desonra o marido. E se acha no direito de desonrar o marido e o marido se sente culpado porque traiu. Ainda está culpado. Ele não permitiu, não acreditou que o sangue de Jesus purifique todo o pecado. Os filhos, vendo a briga dos pais, têm esse tipo de comportamento de gerar problemas na escola e na igreja.
É fruto da briga dos pais, é fruto da questão não resolvida lá do adultério do pai, que veio desencadeando uma série de problemas na família. Eu estou exemplificando um fato muito comum em muitas famílias evangélicas. Daí eles oram, só que eles não foram na raiz do problema. Esse é o maior diabo de todos. O maior diabo é a pessoa chegar, um pai de família. Esse é o diabo maior. É o capeta entronizado no inferno. Ele pega e leva toda a família. Toda a família pega as mãos, os quatro ali, e agora vamos orar. E eles oram, Senhor, resolve os nossos problemas familiares. Amém. Oramos. Está resolvido. Daí as brigas continuam. Daí eles se reúnem de novo. Não podemos sair, não podemos ir para a igreja, ter o coronavírus. Então vamos orar aqui. E novamente a esposa agora ora. Senhor, resolve em nome de Jesus os problemas da nossa família. Gente, essa família tinha que chegar, a melhor oração para eles seria ela, esposo, eu acho que eu não te perdoei ainda em relação à mágoa. Daí o esposo, já com lágrimas, falando, olha, eu acho que eu ainda me sinto muito culpado porque eu traí você naquela oportunidade. E daí chamar os filhos e contar a história. Olha, crianças, eu traí tua esposa, tua mãe no passado, vocês já sabem, mas isso ainda ficou mal resolvido, eu me sinto muito culpado. E ali ele chora, o choro que ele nunca chorou. E daí, sabe, as crianças, os filhos choram junto com o pai, perdoam o pai. E ali, os 1000 diabos se evadem, sem oração. Daí aquela família vai orar. E daí sim as orações vão ser ouvidas. Sabe, gente, é esse o ponto. O povo de Israel aqui, eles chegam para Moisés com toda a energia deles e culpam, descarregam, canalizam as armas, os pensamentos para Moisés. Moisés, por que você nos fez subir do Egito? Em primeiro lugar, não foi Moisés, foi Deus. Gente, já pensou a gente começar a dizer assim? Foi o diabo que trouxe o coronavírus e foi Deus para sacudir essa igreja religiosa que fica dizendo assim: ei, vamos orar por esse problema, nossa família está com conflito e vamos orar aqui. Daí ora aleatoriamente. Ou a igreja está em conflito, a igreja está brigando. Daí eles se reúnem, fazem uma roda de oração, uma igreja enorme. Vamos orar aqui pelos nossos problemas. Senhor Jesus, abençoa essa igreja. Nós estamos com problemas, mas o Senhor sabe de tudo e é o diabo, Senhor, e abençoa em nome de Jesus, amém. Só que isso não resolveu nada. Essa oração é totalmente diabólica. Por quê? Porque a líder lá do círculo de oração brigou com a sua segunda líder. E daí ela tinha que chegar e pedir perdão. O pastor tá bravo com o diácono. Porque o diácono, sei lá, não participou da reunião anual de obreiros e não deu satisfação para o pastor. E o pastor tá brabíssimo com ele. Tá magoado com ele. Daí ele corta, ele sabe que ele é um bom pregador, mas daí o cara não prega mais porque o pastor tá magoado. E essas coisas ficam. Daí vamos aqui se reunir para orar. E daí a oração não foca as mágoas. A oração não serve para abrir corações. Os corações não se abrem. Nossa, gente. É a oração do capeta, essa oração. É a oração incentivada pelo diabo. Porque mantém a igreja, as pessoas, as famílias, os relacionamentos, os casais, não me engana que eu gosto. E daí tem todo aquele
focalização de palavras, de energia, de força no alvo errado. Vamos jejuar porque o coronavírus é do diabo? E daí a gente vai orar e jejuar como igreja para Deus afastar o coronavírus. Daí pense bem, se Deus respondesse essa oração, afastando o coronavírus, afastava o coronavírus. Mas o vírus das fofocas dentro da igreja, que é um vírus que se esparrama, é uma virose dentro das igrejas, uma virose dentro das famílias, fofoca. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brote e por meio dela muitos se contaminem. Aqui, o povo de Moisés estava tão contaminado que diz que todo o povo foi ali reclamar de Moisés e falar: Moisés, por que nos fizeste subir para o Egito para matar de sede a nós e nossos filhos? Você está vendo que está no plural? Sabe por que estava no plural esse texto? Porque uma fofocaiada enorme foi sobre todo o arraial de Israel e todo aquele povo gospel e suas famílias evangélicas, certo? Foram brigar contra a liderança, desonrando a liderança, falando mal da liderança, não entendendo o alvo daquele mal, atacando o alvo errado, ao invés de ter orado, se humilhado, buscado a Deus, sendo grato, porque afinal de contas eles tinham saído do pesado jugo de 400 anos como escravos do Egito. Daí toda a energia deles é despendida em atacar a liderança. Olha só, gente, como Deus nos fala nessa manhã, sabe? Eu tenho um esboço de mensagem que eu só estou derramando o que Deus está colocando em meu coração. Eu também tenho uma família, sabe? Mas meu pensamento, minha linha de pensamento já é atacar o alvo certo. Senão eu começo a fazer um jejum. Pense bem, eu faço um jejum e daí tem um esforço, tem uma batalha. Eu faço um longo período de jejum contra o coronavírus. Ao invés de fazer um jejum, por exemplo, na área familiar, às vezes é um relacionamento. Às vezes o crente despende assim, vou fazer um jejum contra o coronavírus. Mas ele tem um problema, esse crente, por exemplo, emocional, de não respeitar os pais, por exemplo. E ele não faz jejum por isso. E daí ele abandonou o pai, né? Não visita o pai faz 3 anos. Não visita a mãe faz 5 anos. E está fazendo jejum. Jejum para ter aumento de salário, jejum porque ele quer se tornar um pastor, o sonho dele é ser um pastor, e daí o pastor titular da igreja nunca dá para ele essa honra. Tem crente que acha que tem que ser honrado. Isso é um diabo enorme. Crente que precisa ser honrado. Meu Deus. Meu Deus. Que capeta. A Bíblia fala assim, não é bem-aventurado aquele que a si mesmo se honra, mas aquele a quem Deus dá louvor. Aquele a quem Deus honra. Está escrito isso na palavra. Nós não temos que ser. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Meu Deus, meu Deus, oh Deus, quanto diabos que não tem chifres existem dentro do meio gospel. E quantas orações fúteis, quantos jejuns inaceitáveis, quanta energia despendida. Que tristeza! O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, sabe? Geme agora no meu coração. Igreja de Cristo, mais importante, foquem
Foquem no verdadeiro alvo. Igreja deste tempo presente. Vamos focar no verdadeiro alvo. Meu Deus, o verdadeiro alvo que está nos atacando. Primeira ação dos americanos e de qualquer exército. Quem nos atacou? Primeira coisa. Primeira coisa em Pearl Harbor, quando reportaram o ataque em Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos eles ouviram a mensagem: ó, estão nos atacando aqui em Pearl Harbor, são os japoneses. Primeira coisa é saber quem está nos atacando. Se imagine se os Estados Unidos, em Pearl Harbor, mandasse mais tropas para combater a guerra na Europa, para combater os nazistas, sendo que quem os havia atacado eram os japoneses no Pacífico. Sabe, gente, às vezes nós, evangélicos, estamos fazendo isso, essa loucura. Estamos sendo atacados numa frente nessa guerra e daí nós estamos jejuando e orando, atacando um outro exército lá que está quieto, que é um exército inimigo, mas não está nos atacando. Temos um ataque, muitas vezes, no relacionamento conjugal, e daí a gente começa a orar e jejuar. Senhor, ataca o coronavírus, para ele não atingir, para ele acabar, para ele morrer. Claro, temos que orar por livramento. Quem quer ficar num hospital sem conseguir respirar? Eu tive tuberculose, então eu sei os efeitos do coronavírus. O coronavírus, o que ele faz? Ele provoca uma pneumonia na pessoa. Eu tive tuberculose, que é pior que pneumonia. Eu, com respirador, não conseguia respirar. Tá? Então, o respirador jogava jato de ar em mim e eu não conseguia sorver o oxigênio. Então, eu sei o que é o coronavírus, o que ele produz. Eu não quero ser atingido por essa coisa, porque eu sei o que é você ficar sufocado com um monte de ar. Tá? Mas nós temos que entender, pedir proteção. Senhor, nos guarda do coronavírus. Vamos jejuar, sim, para proteger. Mas, gente, e o casamento que está sendo sufocado pelo vírus da mágoa? E o vírus do péssimo relacionamento entre pais e filhos, que não está sendo resolvido nunca, já faz anos. Que está sendo sufocado, sabe, sufocado a cada dia. Cada dia o distanciamento entre pais e filhos está se tornando maior. Está se tornando cada vez mais rarefeito esse ar de abraço entre pai e filho, filho e pai, mãe e filha. O distanciamento cada vez maior. Cada vez mais sendo interessante o isolamento no quarto do que o ajuntamento numa mesa. É isso, essa é a questão. Jesus disse para os fariseus que eles estavam coando moscas e deixando um camelo passar. Eles estavam espantando as moscas, não deixando que as moscas entrassem no templo, mas os camelos estavam entrando dentro do templo. O que Jesus estava falando para os fariseus é que os fariseus estavam dando o dízimo, que era como se fossem moscas, mas não estavam amando as pessoas, que era o camelo. Dízimo é um mandamento, só que o amor é o camelo. É algo, um plus infinitamente maior. Então, eles estavam focando no alvo errado, como esse povo aqui de Êxodo 17. Moisés, interessante,
ele vai a Deus. Verso 4 diz: clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Né? Eles estavam despendendo a energia em ira terrível contra Moisés. Daí, verso 5 de Êxodo 17: então disse o Senhor a Moisés: passa diante desse povo, lidera eles. Toma contigo os anciãos de Israel. Né? Precisamos da união. E toma a vara é ministério, né? Com que feriste o rio, algo que Deus já tem te usado há muito tempo. Né? Que isso seja profético para você nesse dia. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Né? A rocha é símbolo de Jesus. Em Horebe. Tu ferirás a rocha, dela sairão as águas e o povo beberá. Então, Deus aqui dá o beabá. Deus aqui orienta o que fazer. Deus vai orientar o que fazer. Deus tem orientado muitos líderes. Mas eu acredito, nesse tempo, em que o coronavírus, permissão de Deus, obriga as pessoas, as famílias a ficarem em casa, se não é um chamamento à família. Gente, vamos ficar, não me engana, que eu gosto até quando? Vamos ficar nesses péssimos relacionamentos familiares, achando que dá para servir a Deus sem servir na família. Dá para ter culto na igreja sem o... Porque também o abraço de um marido com uma esposa é culto para Deus. Quando uma família se reúne, pega um monte de pipoca, vamos assistir juntos a cabana, isso é culto, gente. Mais culto que, que essa mesma família que sempre está brigando ou não se reúne em seu lar, vai para a igreja tomar a Santa Ceia e ficam brigando no carro, a caminho da Santa Ceia, brigam lá e depois voltam. Ou simplesmente não tem relacionamento familiar nenhum nunca. Mas é uma família que produz dentro do meio eclesiástico. Daí o coronavírus de Deus vem. Olha só, é horrível, muita gente está morrendo. Mas pense, estamos sendo obrigados a ficar em nossas casas em família. Então esse coronavírus é no mínimo um púlpito de Jeová, de Deus, que está dizendo, vocês estão confinados em família. O que vocês vão fazer? Que tal jogar Monopólio toda a família junto? Isso vai ser mais culto do que o culto de Santa Ceia que vocês iam na igreja pregados. Que tal vocês assistirem Deus Não Está Morto, 1, 2, 3, toda aquela trilogia desse filme, né? Que já tem Deus Não Está Morto, 1, 2, 3. Ou Desafio de Gigantes, ou Quarto de Guerra. Vamos assistir. Não, mas eu assisti esse filme. Não, assista de novo. Vai ser mais culto do que o que vocês estavam fazendo antes. Na vida de muitos é assim. Então, hoje é de se pensar quanto a, ao alvo dos nossos jejuns, orações. Gente, vamos multiplicar a intensidade dos nossos ataques em termos de oração, jejum, ataques ao mundo espiritual na família. A Bíblia diz que tem espíritos familiares. Espíritos, demônios especializados em área de família. Então, pensemos numa grande guerra mundial. Vamos encerrar com isso. Uma grande guerra mundial que nós estamos vivendo hoje. Uma guerra espiritual. Né? Nós vamos pensar como se fosse comparando com a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial tinha a Europa, os nazistas e fascistas, Hitler, Mussolini, atacando a Europa. No lado do Pacífico, tinha japoneses e americanos guerreando. Os japoneses estavam aliados
com o Hitler, né, os nazistas e Mussolini, enfim, os italianos, as três do eixo, contra o resto do mundo. No Pacífico tinha a guerra japoneses-americanos. Na Europa, Hitler, Mussolini, italianos, alemães, contra ingleses, franceses, resta todas ali. Na África, tinha Rommel, o estrategista de Hitler, causando pavor na África e tentando dominar poços de petróleo ainda também em regiões. Enfim, era assim o quadro da Guerra Mundial. Tinha vários focos, várias frentes e vários exércitos. Hoje, você vivencia isso, meu irmão e minha irmã. Tem espíritos familiares. Talvez seja a tua guerra lá no Pacífico. Você precisa enviar tropas lá. Você precisa orar e jejuar por aquilo lá. Mas talvez você tenha também uma grande guerra na Europa. E a tua Europa talvez seja o quê? Dentro da igreja. Você tem lá problemas dentro da igreja. Talvez você tenha uma guerra na África. Você como estrategista, o estrategista, por exemplo, os americanos, Churchill, por exemplo, né? Winston Churchill, ele pensava na guerra global, total. Então, ele pensava em, de alguma forma, ajudar americanos na Guerra do Pacífico, de alguma forma enviar tropas para a África, de algum momento mandar tropas para ajudar os russos que guerreavam contra os nazistas lá na frente russa. Nós temos que pensar assim. Então, família, existem espíritos familiares que murmuram entre os dentes, disse Isaías. Eu tenho que enviar tropas para lá. Existe meu patrão que quer estar lutando ali, um superior, um supervisor, para que eu perca o meu emprego. É uma guerra espiritual, eu tenho que orar e jejuar por isso também. Na igreja, eu tenho uma frente russa, né, na guerra da minha vida, na minha empresa, né, ou na igreja mesmo. Na igreja, né? Querem puxar meu tapete na igreja. É, é, a gente tem que orar e jejuar por esse tudo, tá? Enviar tropas com jejum, oração, joelho no chão, humilhação a Deus e a essas pessoas todas, porque a humilhação é uma poderosíssima arma de guerra, às vezes a única arma de guerra. Tem muita gente que está... Pense bem, gente. A gente pega um armamento que... Uma bazuca para um soldado só. A bazuca era uma arma usada para tanque de guerra. Então, às vezes, a gente está usando, não só atacando o inimigo errado, mas usando o armamento errado. Então, humilhação é uma bomba nuclear contra o inferno. Um pai que se reúne e se humilha diante de uma família, dizendo, eu errei com a tua mãe, eu brigo com a tua mãe. Uma esposa que chega e fala assim, diante dos filhos, filhos, não siga o exemplo da tua mãe. Por quê, mãe? É por causa que eu estou desonrando teu pai. E aí todos choram, todos se abraçam, ela se humilha. Às vezes esse é o armamento para derrotar aquele inimigo. Assim como aqui, Deus deu para Moisés o armamento. Toma contigo os anciãos. Pega a vara na mão. Pega isso daí. E daí você vai adiante, você vai lá para a rocha que está em Horebe. Olha quanta coisa Deus deu ali para Moisés. Deus deu ali para ele montar uma arma de guerra certinha para aquele fim. E daí quando ele obedeceu, veio a água. Por que você está em sequidão? Você está usando o armamento errado. Por que está em sequidão? Porque você está atacando o inimigo errado. Então, vamos seguir o povo de Israel, esse belo exemplo aqui, e vamos focar na família. Hoje, coronavírus, meus irmãos, é para combater os inimigos da família que murmuram e chilreiam entre os dentes. Vai procurar esse texto em Isaías, tá? Porque hoje é a guerra contra os espíritos familiares. Que Deus te abençoe grandemente. E duvido, irmãos, que se a gente resolver em família, Deus vai nos dar força para orar e para jejuar, e daí o grande avivamento vai vir. Porque avivamento
igrejeiro, com famílias gospel que brigam em casa, não é avivamento, né? Deus abençoe.